Eu acabei de adquirir esse conjunto de lápis grafite aquarelável da Faber-Castell. Eu já trabalhei com lápis grafite aquarelável, mas é a primeira vez que eu vou trabalhar com esse conjunto da Faber-Castell. E eu comprei justamente para experimentar e verificar as qualidades dele. Além de fazer um teste com eles, eu vou fazer uma comparação com os lápis que nós temos nacional aqui, os nacionais da Faber-Castell também, nas mesmas graduações. E eu tenho alguns ainda lápis alemães que são com outra composição. Eu vou aproveitar também para fazer um teste com eles. Esse lápis aqui ele é mais macio do que esses e é mais escuro. Eles não são exatamente iguais. Eu quero saber se ele vai se aproximar desses aqui. Então eu separei uma água, pincel, um paninho aqui para fazer secar o pincel. E o papel que eu vou usar é um papel para aquarela da Canson. Eu vou usar esse papel aqui. Como eu vou trabalhar aquarelado, então eu vou trabalhar com esse papel. Eu vou afastar um pouquinho os lápis. Vamos ver o que tem aqui na caixa. A caixa é de metal. Contém 5 lápis. Vai da graduação HB até a 8B pulando, né? Então, no caso, não tem o lápis B, o 3B, o 5B e o 7B. Então, ele tem o HB, 2B, 4B, 6B e 8B. Os lápis macios. A caixinha é bem bacana, como todos os produtos da Faber-Castell, de ótima qualidade. Ela segue o mesmo padrão das caixas de lápis de cor. O lápis é bonito também. Ele não é verde como os lápis secos, né, esses que não são aquareláveis. Ele parece um pouco mais grosso que os lápis que a gente conhece aqui no Brasil. Eles são um pouquinho mais grossos. Comparando aqui os dois, acho que dá para perceber que ele tem um diâmetro um pouquinho maior. Ele é bem bonito, tem um visual bem bacana, a leitura é fácil de ler. Desse lado é prateado e desse lado é branco, então dá para fazer uma boa leitura. E eu vou fazer o teste seco e também com o pincel, já que ele é aquarelável. Vamos fazer esses dois testes. Eu vou começar aqui pelo HB. O primeiro teste que eu vou fazer é um teste de gradação tonal, começando para ver o quão escuro cada lápis ele atinge e quão claro também eu consigo fazer com esse lápis. Com relação a isso, conforme essas qualidades, eu tenho condições de fazer um desenho hiperrealista com ele, como eu já estou acostumado com os outros lápis. Ele tem uma gradação bem bacana. Esse aqui é o lápis mais duro. Ele escurece bem. Também faz um preenchimento muito bom. E se eu deixar a mão leve, eu consigo um tom bem clarinho. Então dá para fazer tons bem claros, deixando a mão leve, né? E tons mais fortes. Vamos ver o 2B agora. Deixa ele aqui do lado. 2B é um pouquinho mais escuro, obviamente. Então já dá para perceber que eu consigo um tom bem mais escuro do que o primeiro, do que com o HB. Ele tem uma tonalidade bonita, ele é macio, um lápis bem macio, gostoso de trabalhar. Também consigo uma gradação tonal muito boa. Mesmo eu conseguindo fazer uma gradação deixando o tom bem clarinho, a gente percebe que não é a mesma coisa que o HB. Por isso que não adianta usar só um lápis para fazer um trabalho. Você precisa usar mais do que um para conseguir as tonalidades adequadas. Vou usar o 4B agora. Cada vez vai ficando mais macio. Ele é bem mais macio do que o 2B. Tem
bastante diferença entre um e outro. Pelo que eu estou vendo até agora, eu consigo ter uma diferença bem legal entre cada um. Consigo fazer uma gradação também bem bacana. Então a gente vê aqui o HB bem mais clarinho do que os outros, esses aqui já começam a ficar bem escuros. O HB agora fica claro, né? Quando eu coloco os outros dois, ficam claros. Agora o 6B, eu começo sempre apertando bastante para ver o quanto ele escurece. O 6B ele é bem mais macio do que os outros. Quando você aperta, ele já preenche bem assim a textura do papel. Agora, quando você já deixa a mão mais leve, já aparece aqui os poros, né? Porque como ele é mais macio, então já tem menos cobertura. Mas é bem mais escuro, então dá para perceber bem que fica bem mais escuro. Que a gente nota a diferença de cada um deles. Agora eu vou para o último, 8B. Então, passando aqui no 8B. É a mesma coisa que o 6B, só que mais escuro, mais macio, né? Então, já é bem parecido com o 6B. Não tem muita diferença, mas é um pouquinho mais macio. Então aqui já dá para visualizar a qualidade do lápis, dá para fazer tons bem escuros, fica bem bacana, dá para fazer um trabalho bem bonito com ele. Assim, já de cara aqui já dá para notar isso. Agora eu vou só nomear aqui para ficar mais claro. Vou pegar esse lápis mesmo. Então aqui foi o 8B, aqui 6B, 4B, 2B e aqui o HB. Agora eu vou fazer a gradação com os lápis nacionais, seguindo a mesma gradação tonal aqui, só que eu vou fazer daqui para lá. O HB, então esse aqui é o HB, né? Eu vou fazer a gradação então para o lado oposto. É bem mais duro do que o outro. Nossa, dá para sentir muita diferença. Esse lápis aqui tá novo também, não tá apontado. Ele pega bastante aqui, a gradação não é tão boa, ficou tão fácil quanto aquele, né? Nitidamente mais macio o lápis aquarelável. Vou gastar um pouquinho a ponta aqui para ver se melhora. É bem mais difícil de trabalhar. Aqui esse lápis tem que ser feito um chanfro para ele ficar legal para trabalhar. Assim, do jeito que ele vem, ele é bem duro. Ele é muito mais duro do que esse. Passa ele de novo para perceber a diferença. Muito mais macio. Até dá para perceber que é muito mais fácil de aplicar. E já dá um efeito de gradação tonal muito mais simples do que com esse aqui. Esse aqui se vê que fica bem riscado. Eu estou apertando aqui e o papel fica bem marcado, fica bastante marcas de risco. Até aqui no começo aqui pegou bastante. Enganchou aqui no papel e não estava saindo. Então é bem duro. Se for apertar vai ser mais complicado aqui. Então o HB já testado, vamos para o 2B. O 2B já é um lápis mais macio. Então, como era previsto, já é mais macio. Mas mesmo assim, ele é menos macio do que esse aqui. Só que com esse lápis agora eu já consigo fazer uma gradação tonal mais fácil do que o primeiro. E tem uma tonalidade boa também. Vou fazer os tons bem escuros e mais claros aliviando a mão. Então ele parece um pouco mais escuro. Vamos ver se é porque eu não apertei muito. 2B. Vou voltar aqui um pouquinho. Dá para ficar mais escuro com 2B sem problemas. Mas só que eu não apertei muito no começo.
E deixando a mão mais leve vai ficando mais claro. Então é bem escuro, então acho que talvez até um pouquinho mais do que esse aqui. Agora para 4B. Vamos lá. Todos esses lápis são novos, então eles ficam um pouco duro a ponta, ainda nunca usei. Pega um pouquinho, normalmente eu dou uma chanfradinha antes de usar, mas eu estou usando assim, do jeito que veio mesmo. Só para, se fosse um desenho eu teria chanfrado, preparado o lápis adequadamente. Aqui é um teste apenas, então estou usando do jeito que veio. Você vê que no começo foi mais difícil, fica pegando, mas agora já criou um chanfrinho aqui, já fica mais fácil. Só que isso não aconteceu com esses lápis aqui, eles passaram bem desde o começo. A gradação é boa, é um pouquinho mais escuro do que o anterior, macio também. Deixa eu passar novamente para verificar se ele é igual. Esse é bem mais macio. O aquarelável, todos os aquareláveis são bem mais macios. É diferente a textura. A sensação tátil é bem mais macia que esses lápis aqui. Passar para o próximo. 6B, né? Então vamos pegar aqui o 6B nacional. Mesma coisa que os outros, só que como ele é mais macio, ele já desgasta mais rápido. Então ele não fica pegando, agarrando no papel. Bem escuro. Esse aqui é mais escuro do que o nacional, embora o nacional faça um tom bem escuro aqui também. Ele faz um degradê. Aqui a gente dá para ter um comparativo. Né? Olhando aqui ao vivo, parece mais escuro. Eu tenho um monitor na minha frente e eu percebo que tem uma ligeira diferença olhando no monitor, que parece um pouquinho mais acinzentado e que parece um pouquinho mais preto. E realmente ao vivo ele é bem mais preto do que esse aqui. Então, no caso, esse é mais preto do que esse, né? Estou apontando com lápis. Vou com 8B agora. Esse 8B é um lápis novo, ele não tinha no conjunto. Faz pouco tempo que a Faber-Castell incluiu. Não, alguns meses já, mas ele faz menos tempo do que os anteriores. Antigamente só tinha até o 6B. Agora eles acrescentaram esse aqui para ter um tom ainda mais escuro. Estão apertando bem. Aí ele fica bem escuro, ele é bem legal esse lápis. Foi uma boa ideia a Faber-Castell ter colocado esse lápis, porque você consegue um tom mais escuro do que esse aqui. Esse aqui já chega nesse nível aqui, é bem escuro mesmo. Aqui passando ele é bem escuro. Aqui tem uma liga diferente, ele tem uma tonalidade diferente desses aqui. Esses lápis, esses aqui parecem um pouco mais acinzentado, esses aqui um pouco mais preto mesmo, como carvão, mais semelhante a um lápis carvão, esses aqui. Então essa é a comparação, dá para ver a diferença entre os lápis nacionais e esses importados, aquareláveis. Agora eu vou fazer um teste só com alguns lápis desse, eles são alemães também, esse aqui, você pode ver por aqui, e eles não são iguais os brasileiros, embora seja Castel 9000, se a gente pegar aqui, esse aqui é o 4B, pegar aqui o 4B brasileiro, nacional, então para a gente ver a diferença desse lápis alemão, produzido na Alemanha, produzido no Brasil, Faber-Castell 9000, Faber-Castell 9000, só que se a gente virar aqui, ao contrário, ele aqui ele é a base de água. Então na liga dele ele é uma mistura diferente do que desse aqui. No caso na composição que ele usa, provavelmente não usa óleo nem cera, eu não sei. Só estou especulando. Mas ele tem uma composição diferente desse aqui. Vou fazer um teste também. Eu já conheço esses lápis, no caso já usei aqui, dá para ver até pelas pontas.
Eles são macios e eles são mais macios que os nacionais. E vamos ver como eles se comportam com relação a esses aqui. Eu vou colocar do lado de cá. Esse aqui é o HB, então eu vou colocar aqui na linha do HB. Ele é bem mais macio do que esse aqui, muito mais fácil de trabalhar. Eu consigo uma gradação boa com ele. Pode perceber aqui. Só que ele é bem diferente do aquarelável. Ele é mais duro que o aquarelável, então ele amassa mais a textura do papel. Só que ele é mais macio do que esse aqui. Então seria um intermediário entre o aquarelável e o nacional. Só que ele é bem fácil de... A grafita sai muito fácil. Bem facinho de passar. É bem gostoso trabalhar com esse lápis. Passar o 4B, que é mais macio. Então pulando aqui a escala. Também ele é bem macio. É uma sensação, é difícil de falar às vezes, porque ele, assim, ele é mais macio, mas é uma maciez diferente desse aqui. Mas é bem gostoso de trabalhar com ele, você consegue um resultado rápido de preenchimento, dá uma cobertura boa. Só que ele é mais semelhante aqui ao nacional na tonalidade dele. Ele tem um tom mais grafite do que esse que parece mais carvão. Um pouco diferente. Vou usar agora o 6B. Passando aqui, bem macio também. Tem um preenchimento bacana. Dá uma boa cobertura. Ele preenche bem os poros, apertando. Deixando a mão mais leve já começa a aparecer. Só que menos do que esses aqui. Só que ele tem um tom mais acinzentado do que o nacional. Então eu acho o preto do nacional mais escuro do que esse. Parece mais cinza. Mesmo apertando aqui, ele ainda parece mais cinza. Mas é bem macio, gostoso de trabalhar também. Então, essa é a diferença desses lápis, né? Já dá para ver os aquareláveis e os não aquareláveis. Agora eu vou fazer um teste para aquarelar, para ver o que acontece quando a gente aquarela. Molhar o pincel aqui, deixar aqui para você ver. Ó, só testando aqui, nos alemães aqui, eles não aquarelam, né? Você passa por cima, não acontece nada. Então, eles são a base de água na composição, mas não são aquareláveis. Então, não aquarela. Passar nos nacionais, também não aquarela. Já era esperado, né? Você pode passar aqui, ó. Não acontece nada. A água fica por cima até. Aqui pega um pouco de pigmento, mas não é que está aquarelando, é só os pigmentos que estão soltos, que fica solto em cima. Se você passar a mão, eles saem. Agora vamos para os aquareláveis, começando aqui pelo HB. Então já dá para notar que ele aquarela bem, né? Então, rapidamente eu tenho preenchimento. Ainda não sei se dá para trabalhar direito, né, com ele para criar efeitos, mas ele dissolve rapidamente. Consigo aqui ó, sumir totalmente com a gradação, ficou um tom acinzentado aqui. Vamos ver aqui o 2B. Mesma coisa, só que agora mais escuro. Testar o 4B.
tem mais pigmento, então vai ficando mais escuro. Então aqui você percebe que ele mistura mais, só que ele aquarela totalmente. Eu já experimentei alguns lápis de outras marcas que às vezes ele não dissolve totalmente, você sempre vê a marca onde você passou o lápis. No caso aqui a gente consegue visualizar também. Então dá para ver um pouquinho aqui, aqui onde comecei, aqui também ainda ficou. Mesmo eu passando, ó, você percebe que fica a marca de onde foi aplicado. Então isso eu já percebi em outros lápis grafite aquareláveis de outras marcas, tem esse mesmo efeito. Esse aqui não é diferente. Vê aqui o 6B, bem mais escuro, bem mais forte. Então, aí tem que trabalhar um pouquinho com eles para experimentar e ver os efeitos que são possíveis serem feitos em um desenho, né? Aqui a gente só está borrando. Dá para ver que aqui ficou bem mais escuro do que os outros, mais difícil de dissolver tudo. Teria que espalhar mais, puxar mais. Agora com o 8B, a tendência é ser mais ainda. Mas ele dissolve super fácil, bem tranquilo. Você consegue rapidinho diluir. Então dá para brincar legal. Dá para fazer algumas coisas bem legais com eles. Agora o próximo passo é fazer um teste, né, num desenho. Próximo vídeo eu vou mostrar em ação esses lápis.